Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É uma alegria, uma satisfação podermos estarmos sempre nesse lugar que é a casa de Deus, um lugar que Deus tem preparado para nós estarmos sempre aqui cultuando o seu santo e eterno nome. Esse nome que está acima de todo nome. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar nessa noite, na incumbência, de estar ministrando a palavra de Deus nesse culto de doutrina. É uma grande responsabilidade, mas vamos falar algo da parte de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Meus queridos, 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 11. Está escrito assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Queridos, esta palavra, ela está chegando para um homem chamado Timóteo. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo foi preparado por Deus sobre as orientações do apóstolo Paulo. Timóteo foi companheiro em algumas viagens ao lado de Paulo. Timóteo tinha um testemunho muito lindo, ao ponto dos de fora louvar a Deus pela vida daquele jovem. Pois verdadeiramente Timóteo era um servo de Deus. E assim como Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, Timóteo teve toda a sua preparação ao lado do apóstolo Paulo. Ao ponto que Paulo o ordenou a se tornar o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo liderou aquela igreja por longos 15 anos. Mas durante toda a sua trajetória, o nome de Deus foi glorificado através da vida daquele homem. Pois ele era jovem, mas muito dedicado nas coisas de Deus. Muito dedicado na obra de Deus. Paulo continua as suas viagens, as suas implantações de igrejas. Só que Paulo não esquece de Timóteo. Mesmo distante, Paulo tinha a preocupação e o amor pela igreja de Éfeso. Pois lá ele deixou uma pessoa responsável, que foi chamada por Deus para liderar aquela igreja. E Paulo vai escrever uma carta a Timóteo, uma carta direcionada a Timóteo. E Paulo sempre escrevia cartas
para as igrejas que ele mesmo fundou. E nessas cartas vinham orientações de Deus para o povo que lá congregavam, para os obreiros que lá estavam cooperando na obra. E com a igreja de Éfeso não é diferente. Éfeso era uma igreja abençoada, pois tinha alguém preparado por Deus, alguém que foi ensinado debaixo da liderança do apóstolo Paulo. Porém, Paulo vai escrever para ele, lhe trazendo orientações divinas, novamente para ele, porque ninguém sabe tudo. Nós nunca saberemos de todas as coisas. Só quem sabe de todas as coisas ainda é o Deus Todo-Poderoso. E Paulo vai escrever, e depois de inúmeras orientações, Paulo vai trazer algo forte para Timóteo no capítulo 6, nesse versículo 11 que nós lemos. Paulo vai dizer: mas tu, ó homem de Deus. Irmãos, que título maravilhoso Paulo vai dar a Timóteo. Paulo não vai o chamar de pastor, ele era pastor. Mas Paulo vai o chamar de homem de Deus. Esse título de homem de Deus está acima de qualquer coisa. Está acima de um cargo de autoridade, de presidente, de senador, deputado, federal, estadual, prefeito, vereador. Esse título de homem de Deus está acima do teu nome, está acima de qualquer nome, pois homem de Deus, Paulo está tratando Timóteo como homem de Deus. Olhando para as páginas sagradas, nós chegamos ao entendimento que Paulo era o mentor, o líder de Timóteo. Então ele conhecia ele, suas qualidades e seus defeitos. Porém, com tudo isso, Paulo vai o chamá-lo de homem de Deus. E quando eu olho para as páginas sagradas, eu encontrei apenas cerca de 9 homens que receberam esse título de homem de Deus. Existiram inúmeros, mas ficaram registrados apenas 9 homens que receberam o título de homem de Deus: Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Davi, Gedalias. Um dos profetas recebeu esse título 15 vezes. Porém, a Bíblia não faz menção do nome dele, mas faz menção que ele era um homem de Deus. Não importa se ninguém sabe o teu nome, mas se souber que tu é homem de Deus, o céu será glorificado através da tua vida. Aí Timóteo está recebendo esse título de homem de Deus. Ser homem de Deus, irmãos, muitas das vezes
não é ter o aplauso de todos. Ser homem de Deus, as características de um homem de Deus, é confrontar quem está errado, é ainda pregar contra o pecado. As características de um homem de Deus é sofrimento, é sofrer depois de uma mensagem pesada, mas foi Deus que deu. Ser homem de Deus é entregar aquilo que Deus está mandando entregar, que muitas das vezes Ele mesmo não quer entregar, mas como Ele é homem de Deus, Ele vai entregar. Por quê? Porque Ele sabe que se Ele não entregar, o preço vai vir sobre Ele. Então ser homem de Deus é fazer a vontade de Deus, é cumprir os mandamentos do Senhor. E Paulo sabia que Timóteo fazia tudo isso. Ele cumpria os estatutos de Deus. Ele era zeloso pela igreja do Senhor. Então ser homem de Deus muitas das vezes é sofrer, como Jeremias sofreu, entregando mensagem de Deus, e o povo se levantando e dizendo que a mensagem que saía da boca daquele homem não vinha de Deus. Ser homem de Deus é pregar duro como pregou João Batista, aonde teve a sua cabeça decepada. Ser homem de Deus é sofrer como Jesus sofreu. Mas ele tinha uma ordem de cumprir a vontade do Pai. E muitas das vezes você cumprir a vontade do Pai é descumprir a tua vontade e a vontade daqueles que estão perto de você. Ser homem de Deus, ser mulher de Deus, não é fácil. Muitas das vezes você vai encontrar-se sozinho se você quiser ser homem de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja na terra. E vem tudo que vem ferir os princípios bíblicos, costumes, práticas. E o homem de Deus, a mulher de Deus, ela resiste. Ela não se conforma, ele não se conforma com esse mundo, mas ele permite ser renovadamente o seu entendimento a cada dia que se passa. E tu, ó homem de Deus, ô irmão, alguém pode não conhecer o teu nome, mas se tu vive na presença de Deus, cumprindo a palavra, vão dizer: eu não sei o nome dele não, mas ele é um homem de Deus. Eu não sei o nome dela não, mas ela é uma santa mulher de Deus. Porque o homem de Deus é conhecido pela sua conduta. A mulher de Deus é conhecida pelo seu caráter, pela sua personalidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. O homem de Deus é diferenciado. A mulher de Deus é diferenciada. O homem de Deus foge do pecado. A mulher de Deus foge do pecado. Quem não é homem de Deus não foge do pecado, mas abraça o pecado. A mulher de Deus, ela foge do pecado, ela prega contra o erro. O homem de Deus, a mulher de Deus não é conveniente e nem compactua com aquilo que é errado ou com quem está errado. O homem de Deus, a mulher de Deus não passa a mão na cabeça, mas abre os olhos daquele que está errado, daquele que está querendo trilhar por caminhos tortuosos. Aleluia. Por quê?
Porque ele é homem de Deus. Por quê? Porque ela é mulher de Deus. O compromisso dela é com Deus. O domínio dela está sobre o Senhor. Deus está no domínio. O reino de Deus está introduzido na tua vida. Um dia o profeta vai passando, e a forma que ele ia e vinha chamou a atenção da mulher. E a mulher disse: rapaz, tenham observado que este homem que passa é um santo homem de Deus. Como é que tu tem passado pelos cantos aí? Será que as pessoas conseguem olhar para mim, olhar para você e dizer assim: ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus? Será que nós ainda glorificamos o nome de Deus com a nossa conduta, por onde nós passamos, o que nós conversamos, a maneira que eu me comporto, ainda está glorificando a Deus? Tenho observado o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, de agir, de andar, está sendo observado pelos que estão aí fora. E vão dizer se nós somos homens de Deus ou se nós não somos homens de Deus. De Deus, foge destas coisas. Paulo dizendo para Timóteo: homem de Deus, foge destas coisas. Aí eu fiquei: Deus, que coisas o Senhor está mandando esse homem de Deus chamado Timóteo fugir? Você sabia que às vezes fugir não é covardia? Às vezes é a única forma de Deus te dar livramento. Às vezes você fugir não quer dizer que você está se acovardando, mas às vezes é a única forma que Deus tem para lhe dar livramento. Jezabel está dizendo que vai matar Elias. Elias, para escapar com vida, foge. Aleluia. Paulo, no início do seu ministério, está na cidade de Damasco, pregando e confundindo a tudo e a todos na cidade. Porque antes ele perseguia, e agora ele está no meio daqueles que ele perseguia. Porém vem gente para pegar ele, para prender ele. Aí o que é que Paulo vai fazer? Vai fugir, irmão. Descem Paulo dentro de um cesto pelo muro. Mas Paulo não podia ficar ali. Aleluia. Estão querendo matar o menino Jesus. Quando de repente José tem um sonho, o anjo aparece para ele e diz: vaza daqui, foge, porque estão procurando o menino para matar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, homem de Deus. Eu encontrei aqui Paulo falando sobre gente soberba. Aí Paulo dizendo para Timóteo: meu filho, homem de Deus, fuja da soberba, tenha cuidado, porque homem de Deus também, se não vigiar, pode cair na soberba, na altivez de espírito. O servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus é chamado para... Eu encontrei também lá que Paulo estava falando sobre invejas que existiam, porfias, blasfêmias, contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade,
cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Homem de Deus, foge dessas coisas. Por quê? Porque não promove edificação nem para ti e nem para aqueles que estarão te ouvindo. Aí eu encontrei também, porque nada trouxemos, versículo 7 do capítulo 6, para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tinha gente, irmãos, Paulo dizendo que tinha gente querendo amontoar riquezas na terra. Aí Paulo está orientando Timóteo a fugir desse tipo de pensamento, de sentimento, porque tinha pessoas que só queriam receber o bem de Jesus aqui nessa terra, e o homem de Deus, a mulher de Deus, o alvo dela não é aqui, o alvo dela é nas mansões celestiais ao lado de Cristo Jesus. Tudo aqui passa, tudo é passageiro, porém a palavra de Deus permanece fiel. Nós não estamos trabalhando e servindo a Deus para vivermos aqui. Nós estamos esperando a qualquer momento a trombeta soar. E aconteceu o que a Bíblia chama de arrebatamento da igreja dos santos, lavado e comprado no sangue do Cordeiro. Aí Paulo manda ele fugir da avareza, tendo porém sustento e com que nos cobrimos, estejamos com tudo isso contente. Tinha gente que não estava contente, descontentamento. Aí Paulo diz: Timóteo, foge do descontentamento. Não está satisfeito com nada. Se Deus abre a porta está descontente. Se Deus fecha a porta, está descontente. O servo de Deus não pode andar com descontentamento. Ele tem que estar contente. Por quê? Porque ele foi alcançado pela graça de Deus. Ele vivia perdido, mas a graça e a misericórdia de Deus veio sobre ele, e hoje ele é lavado e comprado no sangue do Cordeiro, e tem um canto preparado aqui para ele adorar Jesus. Então era outra coisa que Timóteo deveria fugir: descontentamento. Tem gente que é descontente com tudo. Eu não vou para a igreja porque eu estou descontente. Eu não vou ajudar o irmão Luiz porque eu estou descontente com ele. Eu não vou mais para a igreja porque eu estou descontente com os obreiros. Aí esse descontentamento, muitas das vezes, começa a nascer uma raiz de amargura no coração. E o maior prejudicado é quem permite que a raiz de amargura nasça no coração. Tem muita gente fraca e doente, porque deixou nascer raiz de amargura no coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós temos qualidades e temos defeitos. Nós não somos 100% perfeitos e nem 100% defeituosos, não. Você tem qualidade e tem defeito. E você tem que aprender a conviver dentro da igreja com seus irmãos. Nós temos que aprender a convivermos dentro da igreja. Porque se você olhar para mim, você pode ver qualidade, mas pode ter certeza que aqui tem um bocado de defeito que precisam ser trabalhados pelo Espírito Santo a cada dia. E se eu não aprender a conviver com o Guilherme, com as qualidades dele, com os defeitos dele, eu não estou preparado para congregar em igreja alguma. Porque na igreja vai ter homens e mulheres com qualidades, mas também vai ter defeito. Quando você vê uma pessoa pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja, e não se firma, e não vai se firmar não, enquanto ela não parar para pensar. Porque essas pessoas buscam uma igreja perfeita, quando elas mesmas não são perfeitas. Um dia eu conversando com um irmão,
Ele disse: já congreguei na Batista, já congreguei na Universal, já congreguei na Deus Amor, já congreguei na Assembleia de Deus Tempo Central. Agora eu estou na Congregação Cristã no Brasil. E na igreja tal eu encontrei isso, na igreja B eu encontrei isso. Eu saí por causa disso, na outra eu saí por causa disso. E hoje eu estou aqui tentando nessa. E eu disse assim, eu disse diante dele, conversando eu e ele: você também não fica nessa. Por quê? Porque o defeito está em você, não está na igreja. É o quê? O defeito está em você, não está na igreja. Por quê? Porque a igreja, aleluia, ela é formada de pessoas com qualidades e defeitos. Você busca uma igreja perfeita, mas não existe. Existe homem com qualidade, mas homens com defeitos. Quando você passar a aprender a conviver com as qualidades e defeitos do teu irmão, tu vai permanecer até o arrebatamento da igreja, na mesma igreja, sem precisar mudar. Ele olhou para mim: sabe que tu tem razão, Nilo? Aleluia. E eu não ouvi falar mais que ele mudou de igreja. E tem pessoas que por causa de algum descontentamento, de algum conflito com A ou com B, faz com que a obra de Deus venha passar por dificuldade. Como assim, Nildo? Eu tenho um atrito com o Guilherme, usar o Guilherme como exemplo. Uma indiferença entre eu e ele, por exemplo. Agora não vou mais ser obreiro, não vou mais cumprir rodízio, não vou mais para a igreja, porque eu estou assim com o Guilherme. Aí você exerce algo dentro do reino de Deus. Aí aquilo que Deus te deu para tu fazer dentro do reino de Deus, passa a deixar de ser feito por causa de uma indiferença. O reino de Deus é maior do que as nossas indiferenças. A obra de Deus, a igreja de Deus não pode sofrer por causa de uma indiferença minha com você. Paulo, Pedro tiveram indiferenças, mas nenhum deixou de cumprir o seu papel dentro do reino de Deus. Porque tem gente hoje que com qualquer indiferença já some da igreja. Irmãos, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está me levando a falar nessa noite. O pastor procura ele, já não acha mais. Por quê? Porque ficou descontente e deixou que isso viesse atrapalhar a condução do trabalho. Irmãos, indiferença todos nós vamos ter, mais cedo ou mais tarde. Agora, isso não pode acontecer que isso venha fazer com que eu e você venha deixar de cumprir o papel, o chamado que Deus tem na minha e na tua vida. A obra continua. Deus confiou isso aqui, foi para nós fazer. Homem de Deus, foge dessas coisas. Aí ele começa a dizer, eu já vou terminar: segue a justiça, aquilo que é justo. Timóteo, segue aquilo que é direito, aquilo que glorifica a Deus. Segue a justiça, seja justo. Homem de Deus, segue, seguir. Segue vem de seguir. Seguir é ir atrás, é procurar praticar. Segue essas coisas, procura fazer essas coisas. Ó Timóteo, procura praticar a justiça, procura ser justo. Aleluia. E ele está falando isso aqui é para o homem de Deus, irmão. E o homem de Deus está recebendo o recado.
Porque homem de Deus, que é homem de Deus, quando Deus fala, ele baixa a cabeça e diz: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Segue a justiça, segue a piedade. Timóteo, a piedade significa amor pelas coisas sagradas, compaixão, dó, misericórdia. Paulo está dizendo: olha, tenha devoção pelas coisas de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ter prazer de ver a igreja de Deus bem. Ele tem que ter o coração alegre para ver as coisas na igreja fluírem, dando bem. Quando houver um sentimento no seu coração ou no meu coração de querer ver essa obra definhar, peçamos para Deus limpar o nosso coração, porque no coração do homem de Deus, da mulher de Deus, quer ver essa igreja aqui bem, prosperar, Deus salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. Aleluia. Compaixão, tenha compaixão, Timóteo, tenha misericórdia. Segue a fé, Timóteo. Firme fundamento das coisas que se espera, daquilo que não se vê. O cristão, o servo de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, não pode perder a fé, a confiança. Não perca a fé, porque Paulo disse um dia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Os heróis da fé alcançaram vitória porque guardaram a fé. Você pode perder tudo, não perdeu a fé em Deus, você fica de pé na presença dele. Passa qualquer vendaval, mas você permanece inabalável. Por quê? Porque você não perdeu a fé, a confiança que Deus lhe daria vitória. Sabe aquele crente que passa no vale, passa na prova, mas ele não perde a fé. Você conversa com ele, você sai renovado. Ele está passando a maior prova, mas quando você conversa com ele, você vê que a fé dele está inabalável em Deus. Ele diz: rapaz, eu estou aqui, mas a qualquer momento eu estou esperando o Espírito Santo soprar aqui nesse vale e me dar vitória. Olha, meu irmão, eu estou aqui dentro dessa cova, rodeado de leões famintos, mas eu estou esperando aqui, aleluia, Deus enviar um anjo aqui dentro e estes leões não me comerem. Olha, meu irmão, eu estou aqui nessa prova, estou dentro dessa fornalha aquecida 7 vezes mais, mas eu estou confiando em Deus que a qualquer momento o quarto homem da fornalha vai chegar aqui e esse fogo não vai me queimar. Você pode estar passando a mais dura provação, mas você foi chamado por Deus, preparado por Deus. Existe capacidade de Deus na tua vida. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória da classe sobre calabacandarápia. O homem de Deus guarda a fé. Se eu for conversar com você depois do culto, eu e você me contar a tua história, você vai dizer assim: Nildo, aquela prova eu passei, mas eu estava confiando que Deus me daria a vitória. Nildo, aquele vale eu passei, eu perdi tudo, perdi amigo, perdi bens financeiros, mas eu não perdi a fé, porque eu acreditei que a qualquer momento Deus me daria vitória, e eu estou cantando aqui o hino da vitória. Aleluia. Não perca a fé, Timóteo. Segue a fé. Aleluia. Segue o amor. O amor tudo suporta. Aleluia. O amor é longânimo.
Aleluia. Havendo profecias cessarão, porque quando é manifesto o amor. O amor é o dom supremo. Amor de Deus derramado nos nossos corações. O servo de Deus tem que ter amor no coração, e não ira, não cólera. Quando você perceber que está nascendo ira no seu coração, e essa ira está querendo lhe dominar, dobra o teu joelho. Quando você perceber que a raiva está querendo lhe dominar ao ponto de querer fazer você fazer coisas que não glorificam a Deus, dobra o teu joelho. Irai-vos, mas não pequei. É possível irar e não ser dominado pela ira. Aleluia. Quer dizer que o servo de Deus pode irar e não pecar? Pode. Ele pode ter aquele momento de raiva, aquele momento de ira, porém ele se apresenta diante de Deus e ele não deixa a ira tomar conta do seu coração. O Espírito Santo logo vem com um bálsamo, com o óleo do Espírito Santo, o óleo da alegria, e diz: calma, calma, meu servo. Oh, calma, minha filha. Não tome atitudes precipitadas. Não permita que a ira, que a raiva te domine. Eu ainda sou o teu Deus. O meu Espírito ainda habita na tua vida. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Paciência, Timóteo, segue a paciência. Nós vivemos o século da impaciência. Gente apressada, gente que quer que as coisas aconteçam no seu tempo. Mas Paulo está dizendo: homem de Deus, segue a paciência, seja paciente, tenha paciência. E a Bíblia diz que o que produz a paciência é o quê? A tribulação. Quando você vê alguém muito paciente, pode ter certeza que ele já passou por muita tribulação. A tribulação produz paciência. Você vê o cara paciente, eita, que vale, que prova, que situação que ele já enfrentou, que ela já enfrentou, para adquirir experiência, para adquirir, aleluia, paciência. Você já percebeu que antes você era impaciente, era apressado, era vexado demais, mas aí Deus permitiu começar a vir um pouquinho de tribulação. Toma, minha filha, quero que você seja bem pacientezinho. Toma, meu servo, aí. Você quer ser paciente? Toma aí uma situaçãozinha que o meu Espírito Santo vai trabalhar no teu caráter, na tua personalidade. Porque eu estou trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, irmão. Se a gente for parar para ver, tem coisa que nós fazíamos há 5 anos, há 10 anos atrás, que a gente for falar, a gente tem vergonha. Mas o Espírito de Deus trabalhou, produziu em nós o fruto do Espírito, e hoje nós estamos aqui adorando e exaltando ao Rei Jesus. E por último, Timóteo, segue a mansidão. Timóteo, tu é homem de Deus, mas não deixa de seguir a mansidão, não deixa de ser manso. Você sabia que a pessoa mansa, eu falo de manso, eu me lembro do pastor Rogério falando do pastor Valdé. O pastor Rogério disse que o pastor Valdé, o mundo caindo, pastor Valdé, o mundo está se acabando, e ele está lá, centrado.
como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O servo de Deus, ele tem que deixar o Espírito Santo produzir nele a mansidão. Ah, mas comigo é assim: bateu, levou, falou, vai encontrar, procurou, vai encontrar. Por quê? Porque eu sou valente. Devemos ser valentes para fazer a obra de Deus, para botar a caixa nas costas, ir para Cupira, para o Massapê, para esses lugares que tem para desbravar a terra aí. Devemos ser valentes nisso aqui, fazer o reino de Deus, e não para criarmos contenda entre nós mesmos, não. Mas devemos ser mansos, pois Paulo está dizendo: segue a mansidão, Timóteo. Então, meus queridos, feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração rápida por nós. Pai, os conselhos que chegaram para Timóteo através de Paulo chegou para nós aqui nesta noite. Meu Deus, que teu Espírito Santo nos ajude a sermos praticantes da palavra e não ouvintes esquecidos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a fugirmos de tudo aquilo que não glorifica o teu nome, de tudo aquilo que não produz edificação espiritual na nossa vida e nem no meio da tua igreja. E ajuda-nos, Espírito Santo, a seguirmos praticando paciência, fé, mansidão, piedade. Ó Deus, ajuda-nos. Somos imperfeitos, mas o Senhor deixou o Espírito Santo aqui na terra para nos ajudarmos a seguirmos tudo aquilo que glorifica o teu nome. Pois se nós fizermos assim, ó Deus, nós seremos conhecidos como homens de Deus. Não importa o nome, o que importa é que nós sejamos conhecidos como homens de Deus, porque assim o teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém.